easy to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje, meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje nessa primeira parte do programa é o Marco Túlio Baiman. Na segunda parte, na prévia, a gente vai conversar com o Frederico Maritã, mas vamos começar com o Marco falando aí do jogo do Thursday Night Football ontem. Um pouco decepcionante aí, que a gente espera dessa rivalidade, mas sabe como é que é, né? Não dá pra prever. Tem jogo que a gente acha que vai ser ruim e acaba sendo excelente, tem jogo que a gente acha que tem tudo pra ser bom e acaba não sendo tão legal assim. O único jogo que não dá pra ter dúvida é o Super Bowl. Super Bowl sempre é bom. Mas, Marco, e aí? O que você achou do jogo? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia. O jogo foi muito ruim, né? E se fosse uns 2 anos atrás, tinha tudo pra ser uma final de conferência. Mas nesse ano os times não estão bem, tanto o Seattle quanto o São Francisco, e foi decepcionante, sim. Bem, eu vou pedir pro Marco passar pelas estatísticas do jogo, né, dos dois lados. Nenhum dos quarterbacks teve estatísticas boas, mas eu só queria falar um negócio lembrar aqui o pessoal. Primeiro vou mandar um abraço aí pra galera lá do Luluzinha Clube, né, um Twitter feito por meninas lá, para o público feminino e também para todo mundo que gosta de NFL. Mandar um abraço, elas ajudaram a gente na divulgação da matéria da Jen Welter, na nossa entrevista que a gente fez, exclusiva. Elas divulgaram lá no Twitter delas, então só mandar um abraço. E mandar um abraço pro Arlan França também, né? Ele que mandou um reply lá durante o Monday Night Football pra mim. Ele tava assistindo o jogo Ele é torcedor do Dolphins, mas também tava assistindo o Monday Night Football. Mas ele queria mesmo era assistir o trailer do Star Wars, né? Então ele até mandou um vídeo pra mim, lá no meu Twitter, @gmoreiramartins, assistindo lá o jogo com o sabre de luz em mãos. Então mandar um abraço pra esse pessoal, Luluzinha Clube aí. Você que usa bastante o Twitter ainda, segue elas lá, que é um Twitter bem legal. E agradecer ao Alan França aí pelos replies. Podem continuar mandando reply lá pra mim no G Moreira Martins, no Hoje NFL, que aí a gente bate um papo sobre futebol americano. Mas, Marco, você separou as estatísticas aí pra gente? As estatísticas estão aqui. Vou começar aqui pelo Russell Wilson, que tentou lançar 24 lançamentos, acertou 18 para 235 jardas, um touchdown, 2 interceptações, sofreu 5 sacks. E não é aquele negócio, né? Nas 2 interceptações dele, a primeira foi no final do segundo quarto, que ele estava correndo lá, se eu não me engano, estava faltando 1 minuto para terminar o primeiro tempo. Mas aí o Seattle ainda tinha 2 tempos no relógio e ele fez um lançamento totalmente displicente quando... Eu não lembro bem qual wide receiver que foi encaminhado esse lançamento. Se eu não me engano era o Jermaine Kearse, eu não tenho certeza também, mas acho que era o Kearse. Foi um lance dentro da end zone, né? Foi no final do segundo quarto mesmo, como o Marco falou. E uma coisa que vem me chamando a atenção, eu até cheguei a comentar isso no Twitter, não lembro se eu botei no Twitter ou se eu mandei um reply pra alguém falando sobre isso. O Russell Wilson, ele vem tomando mais decisões erradas do que de costume. Claro que isso é um pouco assim em cima da linha ofensiva, porque ele tem sido muito mais pressionado que o normal, mas não dá pra colocar tudo também na linha ofensiva. Eu acho que ele, mais do que o normal, ele vem tendo uma temporada pior que a do ano passado, e talvez a do ano anterior também. Do ano passado acho que foi a melhor temporada dele na NFL, e esse ano certamente ele não está jogando no mesmo nível. E você vê isso, ele tomando decisões erradas, foi uma interceptação aí, foi um passe completamente forçado. Mas, Marco, passando também pelo jogo corrido do Seattle Seahawks, o Marshawn Lynch teve uma boa partida, antes de passar para os números do San Francisco 49ers. O Lynch correu 27 vezes e ele estava passando mal, ele estava com problema de estômago. E alcançou 122 jardas, um touchdown. E o Rawls, que estava substituindo ele, correu para 6 vezes, 6 tentativas, 32 jardas. E o Lynch, ele conseguiu, né? Acho que teve uma hora lá no segundo tempo que ele
conseguiu 2 first downs, 3 first downs seguidos, correndo e tava doutrinando a defesa dos Niners, que, que também tá muito mexida, né? Sem o. Só tá com. Ontem passou a estatística né, na transmissão da partida. E só o Ahmad Brooks e o Navarro Bowman da defesa do Super que eles foram em 2012 pro Super Bowl continuam lá, né? Muitas lesões, aposentadorias, trocas. Pelo menos o Lynch do 49ers, né, o pass rusher, tá jogando bem. E passando rapidamente pelas estatísticas aí do San Francisco 49ers, eu tô com elas abertas aqui também. O Colin Kaepernick passou 13 vezes, acertou 13 passes de 24 para 124 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. E o Carlos Hyde, que parece que está de novo com um problema no pé, ele correu só 11 vezes para 40 jardas. A gente vê a estatística aqui de recepção, você vê que o Torrey Smith não aparece. E até estava vendo rapidinho uma entrevista do Colin Kaepernick antes de eu entrar no ar aqui. Ele falando, né, que o Richard Sherman seguiu o Torrey Smith durante o jogo, né. O Richard Sherman está fazendo mais isso do que no passado, né. Ele já fez isso com o Trey Green no jogo contra o Cincinnati Bengals. E voltou a fazer isso agora com o Torrey Smith. E é impressionante porque a defesa do Seattle Seahawks nunca faz isso, né? Que é botar um cornerback, o melhor cornerback, né? No caso o Richard Sherman, no principal recebedor e ele inverter de lado e seguir pelo campo todo. Porque eu lembro deles fazendo isso contra o Dez Bryant, né? No jogo do Seattle Seahawks contra os Cowboys lá em Seattle também. E lembro deles fazerem isso contra o AJ Green no Cincinnati Bengals e o Torrey Smith está longe de estar nesse nível. Então acho que é um pouco de falta de confiança no Kerry Williams, né, o Marco? O Kerry Williams está substituindo o Byron Maxwell, que foi para os Eagles. E parece que o coordenador defensivo não está tendo muita confiança no Kerry Williams. Porque ano passado a gente não via ninguém invertendo, né? Nem o Byron Maxwell, nem o Sherman para marcar. E eles preferiam manter eles confiavam muito na secundária e preferiam manter a tática ali de trás para não mexer muito na defesa, né? E olhando aqui, a linha ofensiva dos dois times estavam muito mal, né? São uma das piores linhas ofensivas da NFL. O Kaepernick sofreu 6 sacks e o Wilson sofreu 5. Mais méritos do pass rush das duas equipes aqui. Que se você olhar do lado do Seattle, só o Bennett teve 3 sacks e meio. E o Cliff Avril teve 1 sack e meio e forçou um fumble ainda. Ele forçou aquele fumble. Ele forçou aquele fumble se não me engano, contra o Carlos Hyde. Mas eu acho assim, claro que toda a linha ofensiva dos dois times não são boas, tem toda a razão. Mas você não pode colocar todos os problemas, principalmente do Colin Kaepernick, na linha ofensiva, porque você olha ele, você vê que ele não sabe se mexer no pocket, né? É engraçado até como quarterbacks móveis têm esse tipo de problema e você pensa, o quarterback móvel ele tem mais habilidade de fugir do pass rusher. Mas normalmente, se você olhar as estatísticas, são sempre os quarterbacks móveis que são os mais sacados. É o caso do Colin Kaepernick e o Russell Wilson, que lidera a liga em sacks. O Colin Kaepernick, ele não estava simplesmente errando os passes, né? Ele estava errando os passes por 2, 3 metros. A bola passava 2 metros acima da cabeça dos jogadores. A bola batia no pé dos recebedores. Então ele está muito mal. O Russell Wilson, como eu falei anteriormente, eu acho que ele tá tomando decisões erradas até na hora de correr, né? Tô achando ele muito inseguro. E tô sentindo que, assim, pela primeira vez você percebe que ele é um quarterback muito baixo, né? Porque muitas vezes dá pra ver que ele não tá conseguindo enxergar os recebedores, né? O Russell Wilson é um quarterback que você tem que colocar ele no play action, tem que mudar aí o pocket de lugar, né? Você tem que tirar ele de dentro do pocket para ele passar melhor. Mas os dois, claro que o Colin Kaepernick tá jogando muito pior, mas o Russell Wilson também não tá jogando o que a gente esperava dele, mas eu acho que ele ainda tem espaço para crescer durante a temporada. O lado positivo é que o Marshawn Lynch voltou a jogar bem, mesmo passando mal, como o Marco citou. E ele voltando a jogar, acho que esse ataque tem tudo para melhorar muito, né, Marco? Tem tudo para melhorar e o Wilson, mesmo ele não usando tanto o Jimmy Graham, que ontem teve só 31 jardas alcançadas aí,
Ele consegue achar o Tyler Lockett, que ontem foi o primeiro touchdown dele, né? Ele tem um passe de 43 jardas, e o Curse. E até às vezes o Baldwin também. Mas você estava falando aí da queda de rendimento do Russell Wilson comparado ao ano passado. Só nesse ano ele já tem 5 interceptações e nos 16 jogos do ano passado ele teve 7. Mas se você olhar também aquilo que você disse, não é só a linha ofensiva. Mesmo tendo piorado muito agora, nesse ano, ele, nos 7 primeiros jogos, ele sofreu 31 sacks. E no ano passado todo sofreu 42 sacks. Ele tem tomado as decisões erradas, sim. A gente viu ontem as 2 interceptações muito displicentes. Principalmente a segunda, que estava 17-0, não precisava forçar, a cobertura estava boa. Eu não me lembro, eu acho que era no Curse, foi o passe lá. Foi um passe longo, não precisava daquele passe. É verdade, mas agora eu acho que o Seattle Seahawks, principalmente ali no lado do ataque terrestre, já vai conseguir, tem que começar a construir a partir desse jogo, o Marshawn Lynch mantendo esse desempenho, a tendência é que tudo melhore. Bem, agora a gente vai passar para a nossa segunda etapa do programa e o Marco vai se despedir aí e vai dar lugar pro Fred. Marco, mais alguma última coisa antes de você ir embora? Agora só falar um pouco ali do próximo jogo ali do Seattle, que vai em Dallas. Vamos ver aí se o Dez Bryant vai voltar, se o Seattle vai conseguir. Porque agora sem o Romo, o Dallas tá mais fraco, né? Mas aí é uma discussão mais pra frente que a gente vai fazer. E o Niners com o Rams, que é um jogo muito difícil aí pela divisão NFC Leste, Oeste, quer dizer. Bem, vai lá o Marco Túlio Baiman e vai entrar agora o Frederico Maritan. Por isso que eu acho que essa equipe do NFL hoje é a melhor aí que tem na cobertura da NFL. Olha o elenco que a gente tem, pode sair um cara do nível do Marco e entra um cara do nível do Fred. Isso daqui, é um elenco mais numeroso que o do Bayern de Munique e do Real Madrid. Pois é, Gabriel. Sempre a gente se esforçando ao máximo para manter a qualidade dos podcasts, né? Porque nossa equipe trabalha muito para isso e desejamos sempre ser os melhores. Bem, agora nessa segunda etapa eu e o Fred vamos falar sobre a prévia dos jogos de domingo e o Monday Night Football também. Monday Night Football, essa rodada não é tão bom assim, né? Baltimore Ravens e Arizona Cardinals, a gente vai falar dele também. E vamos começar logo por o primeiro jogo aí que a gente vai falar, que é o New York Jets e o New England Patriots. Não é o jogo do prime time, mas para mim o melhor jogo aí da rodada. O New York Jets aí com 4 vitórias e 1 derrota, vai enfrentar o New England Patriots em Foxborough, que o New England Patriots invicto até agora, 5 vitórias, mas os Jets, se vencerem, ultrapassam os Patriots aí na liderança da AFC Leste. E assim, eu acho que até agora vai ser pelo menos o teste mais difícil do New York Jets, né? Do New England Patriots, dos Jets também, mas dos Patriots também, porque pegou o Pittsburgh Steelers no começo ali, ainda sem Le'Veon Bell e sem Martavis Bryant, e os Steelers ainda estavam se encontrando um pouco, né? O Dallas Cowboys sem o Tony Romo, pegou o Jacksonville Jaguars, e agora esse jogo sim, pra mim o principal teste dos Patriots até agora, mesmo depois do jogo contra os Colts. Os Jets que vem jogando muito bem no lado da defesa, o ataque vem surpreendendo também, né? O Ryan Fitzpatrick vem jogando bem, e não é prime time, mas é um grande jogo, né, Fred? Eu concordo com você que é o melhor jogo da rodada mesmo. 2 times assim em momentos excelentes. Os Jets vindo de um jogo em Londres e de uma semana de descanso. E eu vou fazer uma comparação desse time dos Jets com o time dos Bills, né? Lembro que quando os Bills na primeira rodada ganharam dos Colts, a gente ficou muito impressionado, elogiou bastante. Aí veio o jogo contra os Patriots. Aí nós aqui da equipe do NFL hoje, a gente inclusive falou, né? É agora que a gente vai conhecer os Bills, né? E a gente viu que os Bills ainda tinham alguns problemas para enfrentar os grandes times da liga. O Jets vale a mesma coisa, né? A campanha é muito boa, a defesa é excelente. Essa defesa do Jets tem potencial para ser uma das 3 melhores da liga, principalmente linha defensiva. Pode rivalizar com uma das melhores, né? Com Leonard Williams, Sheldon Richardson, Mohamed Wilkerson, excelente. A secundária dispensa comentários, né? Com aquela dupla de corners excelente. E o ataque tem funcionando. Tem uma das melhores duplas de wide receiver para mim da liga, que é o Brandon Marshall e Eric Decker, né?
O Chris Ivory vem evoluindo cada vez mais, é um running back que eu gosto bastante, não é dessa temporada, já de algumas já, eu gosto bastante do jogo dele, ele dá uma dinâmica muito boa ao ataque, e agora que nós vamos ver que se o Ryan Fitzpatrick pode ser aquele quarterback clutch que pode vencer um jogo dos Patriots fora de casa. Eu acho que não, mas é agora que nós vamos ver como é que esse time do Jets reage ao grande desafio deles na segunda temporada. Bem, quando eu falei do elenco do NFL hoje, vocês podem ter certeza que o Frederico Maritão, o Fred, acabou de falar basicamente a mesma coisa que o Bill Belichick falou, né? Então vê que os dois estão bem alinhados ali em termos de análise, e a gente tem a entrevista aí do Bill Belichick falando do New York Jets, vamos ouvir o que ele falou. You know, the Jets are doing a lot of things well. It's a good football team. They're big, they're physical, they're playing very good football. Turnovers have been a big part of their success. They've done a great job of that defensively, and protected the ball on offense. Don't have a lot of negative plays, not many sacks. Obviously, a very good running game, good runners. Ivory's been outstanding. A lot of explosive players on offense. Marshall, Decker. Ele disse que os Jets estão fazendo muitas coisas boas, que é um time muito grande e físico, que estão jogando muito bem, estão conseguindo muitos turnovers e do outro lado estão protegendo muito bem a bola, que não permitem muitas jogadas negativas e tem um jogo terrestre muito bom e não levam muito sacks, e tem um jogo terrestre muito bom com o Chris Ivory, que vem sendo espetacular na opinião do Belichick, e jogadores explosivos como o Brandon Marshall e o Eric Decker. Então basicamente o que o Fred falou, né? O pessoal critica muito o Bill Belichick pelo tratamento dele com a imprensa, e com razão, né? Porque ele é um cara que não gosta da imprensa, né? Isso é fato. Eu lendo o livro lá, War Room, né? Que fala sobre o desenvolvimento do Bill Belichick, o sistema que ele desenvolveu, né? Começando lá no Cleveland Browns e depois indo pro New England Patriots. Um dos pilares dele é diminuir o acesso da imprensa. Tirando ele e o General Manager, ninguém pode falar com a imprensa sem autorização dele. Então é um cara que não gosta muito de falar, mas quando ele fala dos times, você vê que ele faz uma análise correta. Ele não é um cara que tenta fazer aquela cortina de fumaça, falar, por exemplo, eu lembro que foi o John Harbaugh, ele falou no jogo contra os Raiders, ele falou que o Khalil Mack e o Aldon Smith no Oakland Raiders era possivelmente a melhor dupla de pass rushers da NFL. Isso é possível? Seria possível eles se tornarem? É possível, mas não era nem de longe o cenário. Então eu acho que o Bill Belichick não faz isso. Ele fala o que ele acredita mesmo, e o que ele falou é exatamente a mesma coisa que o Fred falou, né? Sobre o Chris Ivory jogando muito bem, o Brandon Marshall, o Eric Decker muito bem. E é basicamente isso. Então ele não tenta disfarçar muito. Eu acho que, pelo menos nesse ponto, o Bill Belichick você pode confiar no que ele fala. E o Fred citou o Buffalo Bills. Eu acho que tem uma pequena diferença, uma grande diferença do Buffalo Bills pro New York Jets. É que os Jets até ano passado eram treinados pelo Rex Ryan e sempre acabavam fazendo jogos duros contra os Patriots, mas no geral não conseguiam vencer muito os Patriots. E eu acho que é um problema muito grande do Rex Ryan, principalmente contra os Patriots do Bill Belichick, é que ele não gosta do Bill Belichick, ele não gosta do New England Patriots. E ele coloca o time deles num nível de ódio do New England Patriots, que o time entra muito pilhado em campo e o time aí acaba cometendo erros. A gente vem vendo aí o Buffalo Bills, ele é um time que mais comete faltas na NFL e tá começando a pesar na coluna de vitórias, né? O Buffalo Bills perdeu para o Cincinnati Bengals, sofreu para vencer o Tennessee Titans, perdeu para o New York Giants muito por causa das faltas, e isso vê que é o efeito do treinador. Agora a gente vai escutar a entrevista do Todd Bowles e vocês vão ver a diferença. Escutem aí. We don't look at everything else. This is a division game for us. We want to win division games. It's still one game at a time. Winning this game is not going to make us. Losing this game is not going to break us. So we're going to take the same approach we've been taking. You don't want to say you don't get up or down for one game. This means you haven't been playing hard in the first place. So we're going to continue to do our job and get better as a team, and we'll go forward from there. Sentiu o tom de voz do Todd Bowles muito mais calmo, ele parece um cara bem mais sereno. Ele disse que vai olhar para esse jogo como qualquer outro, como um jogo de divisão, que ele vai se preocupando com um jogo de cada vez e que uma derrota contra os Patriots não acabaria com a temporada, mas uma vitória também não ia garantir nada. Ele disse que se você fica mais motivado para um jogo do que para os outros, você está fazendo o trabalho dele, você não está fazendo o trabalho direito. E ele disse que ele quer continuar fazendo o que ele vem fazendo de melhor e melhorar como equipe. Você vê a diferença. Então, já é um clássico. Eu acho que em um clássico como esse, New England Patriots e New York Jets,
você não precisa você não precisa criar alguma pressão maior, alguma motivação a mais. Já é toda por motivação. O New York Jets pode vencer esse jogo e se tornar o líder da divisão contra o New England Patriots aí, que todo mundo considera já o favorito para ganhar o Super Bowl. Então eu gostei muito da atitude do Todd Bowles, está colocando o time um pouco no nível mais sereno, mais calmo. E eu acho que pode ser uma chave aí para o New York Jets conseguir essa vitória que já não vem aí contra o New England Patriots regularmente há algum tempo. A diferença de um técnico para outro fica evidente, né? O Rex Ryan pilhava demais o time, e isso, como o Gabriel falou, atrapalhava demais, né? O Todd Bowles, possivelmente um fortíssimo candidato a ganhar técnico do ano. Outro tom, o time ficou mais calmo, mais sereno, e ele está conseguindo extrair o máximo dos seus comandados, né? Ele já fez uma temporada muito boa como coordenador defensivo dos Cardinals, e agora nos Jets ele começou com tudo, começou muito bem, e tem chance mesmo. Acho que os Jets, mesmo se perder, acho que eles estão muito bem posicionados para inclusive chegar aos playoffs no mínimo como um wildcard. Eu acho que o New York Jets é um grande favorito, sim, para conquistar o wildcard. Eu diria que até já tem uma corrida aí de dois times bem destacados aí na busca pelo wildcard, que é o Pittsburgh Steelers e o New York Jets. Acho que vai ser difícil sair disso na AFC. Claro que não foi o meu palpite inicial, mas acontece, né? Mas eu acho, assim, é muito interessante isso que ele falou, com uma derrota contra os Patriots não acabaria com a temporada. E tem que ter isso mesmo. Se fosse o Rex Ryan, ele estaria dando soco na mesa, falando que tem que vencer os Patriots de qualquer jeito. Mas é um jogo contra o time que está invicto, está numa fase espetacular, em Foxborough, né, lá no Gillette Stadium, na casa dos Patriots. Então você não deixa os seus jogadores preocupados, entrando em campo, morrendo de medo de cometer qualquer erro. Então deixando o time mais tranquilo. E eu gostei dessa atitude. Ainda acho que os Patriots vão vencer, mas eu acho que o New York Jets vai mais bem preparado do que estava indo nas últimas temporadas. Qual que é o seu palpite, Fred? Meu palpite também, eu vou acompanhar você. Os Patriots acho que vencem, mas vencem sim com dificuldades, né? O Jets, para vencer, vai ter que fazer aquele jogo perfeito, sem cometer turnovers. O Ryan Fitzpatrick vai ter que lançar a bola muito bem, completar quase todos os passes, e a defesa vai ter que segurar aquele ataque que tá o melhor da NFL. Só assim para os Jets ganhar, mas vitória dos Patriots para mim também. Vai ser interessante aí o retorno do Darrelle Reeves, né? A Foxborough, né? Ele que foi campeão do Super Bowl no ano passado com os Patriots. Ano passado, não, temporada passada. E mais um retorno aí interessante. Bem, vamos avançar agora. Vou soltar a vinheta para vocês saberem qual jogo que a gente está falando. Isso aí, o Sunday Night Football, Philadelphia Eagles vai viajar lá para enfrentar o Carolina Panthers, né? O Panthers recebe o Philadelphia Eagles. O Panthers que, na cabeça de muita gente, foi validado, né? Depois da vitória contra o Seattle Seahawks. Eram 4 vitórias seguidas, mas contra adversários bem fracos, né? O Tampa Bay Buccaneers, Houston Texans, Jacksonville Jaguars. E agora venceu o Seattle Seahawks em Seattle, tá invicto ainda, e acho que agora você tem que respeitar esse time do Carolina Panthers. O Ken Newton vem jogando num nível bem alto, e é o que a gente vem falando semana após semana. Nem sempre nos números o Cam Newton tá tendo aquele jogo espetacular, né? Aquele jogo de fantasy, né? De 30 a 35 pontos no fantasy. Mas ele vem carregando esse time aí com muitos problemas no ataque. A defesa continua muito bem. Voltou o Luke Kuechly. E acho que agora a gente tem que respeitar o Carolina Panthers aí como um candidato sério aí aos playoffs e de repente até ir longe nos playoffs. Concordo inteiramente com você. Vou puxar uma sardinha pro meu lado, que nos nossos palpites antes da temporada eu disse que os Panthers iam ganhar a divisão. É verdade. Ainda não sei se pode ser, né? Mas que eles já estão na frente, estão invictos. O Ken Newton está jogando demais mesmo, muito bem mesmo, levando esse time quase que nas costas, né? Ofensivamente falando, né? Porque, como a gente já disse, os problemas ofensivos dos Panthers são muito grandes. Muito mesmo. E vai pegar um Eagles que tá animado, né? Vem de vitória contra um rival de divisão, mas ainda tem muitos problemas no ataque, principalmente com o seu QB Sam Bradford, né? Ele ainda faz um começo de temporada muito mal. Parece que ele não está em sintonia ainda com os outros jogadores do ataque, o wide receiver e os running backs também. Parece que eles estão deslocados nesse esquema do Chip Kelly, né?
e ainda não produziram ainda muito, né? Com exceção desse último jogo que o DeMarco Murray foi bem, mas ainda tá uma grande decepção esse ataque do Eagles. Acho que só a defesa do Eagles ainda que tá até bem, gostei da algumas performances deles, mas agora vai enfrentar um adversário difícil no prime time. E os Panthers estão com tudo, né? Eu acho que inclusive que os Panthers continuam invictos, vão vencer os Eagles, mas vai ser um jogo interessante da gente acompanhar. O Philadelphia Eagles, ele ganhou do New York Giants no Monday Night Football. Vamos ser bem sinceros, ele ganhou porque foi menos pior que o Giants, né? A partida do ataque do Philadelphia Eagles foi péssima. O Sam Bradford lançou 3 interceptações aí bem complicadas. O Jordan Matthews, que muita gente, inclusive eu, esperávamos que ia ter aquela breakout season, né? Ele já teve uma boa temporada no ano passado. Eu achei que ele ia dar um salto ainda maior nessa temporada, que normalmente é o que acontece com recebedores, né? Claro que a gente vem tendo muitas exceções dessa regra, mas normalmente o wide receiver é uma posição que demora um pouquinho mais a se adaptar e no segundo ano começa a melhorar. O primeiro às vezes não é tão bom, mas o Jordan Matthews está sendo exatamente o contrário, está tendo uma temporada bem ruim. E o ataque do Philadelphia Eagles é uma tristeza, né? Porque a gente está acostumado a ver os ataques do Chip Kelly sendo tão explosivos. O DeMarco Murray teve uma boa partida sim, e eu acho que o DeMarco Murray ele parecia mais rápido, né? Um pouco mais rápido ali nessa partida contra os Giants. Só que ele ainda tem um problema sério que correndo lateralmente ele não consegue correr lateralmente. Ele tem que ser aquele corredor norte-sul, e mesmo com a boa produção do DeMarco Murray, eu ainda acho que o Ryan Matthews vem jogando, assim, ele tem uma média de jardas por carregada melhor, e eu acho que seria melhor para o Philadelphia Eagles dar mais corridas para o Ryan Matthews do que o DeMarco Murray. Isso não vai acontecer porque os Eagles fizeram um investimento bem pesado aí no DeMarco Murray, e o Chip Kelly vai querer justificar esse investimento. E agora do lado da defesa, a defesa vem jogando muito bem. Ela estava sendo colocada em situações muito complicadas pelo ataque, e situações de ficar 60%, 65% do tempo do jogo em campo, então não há defesa que aguente fisicamente isso, mas com o ataque dando uma melhorada, está ajudando a defesa que cresceu muito nas últimas semanas. O Fletcher Cox, né, o defensive tackle, defensive end aí do Philadelphia Eagles, vem tendo uma temporada ótima. Ele praticamente acabou com o jogo com o ataque do New York Giants na última rodada. Então aí eu acho que os Eagles vão ter uma partida bem complicada aí. Eu não vejo... É difícil você ver esse ataque do Philadelphia Eagles, que vem capenga, né, e enfrentar uma defesa tão boa quanto do Carolina Panthers. No prime time, lá em Carolina, qual é o nome da cidade? Esqueci o nome da cidade aqui. Charlotte, isso, obrigado, Fred. Em Charlotte, então acho bem complicado aí o Philadelphia Eagles. O meu palpite é que o Carolina Panthers continue invicto. Qual é o seu palpite, Fred? Mesma coisa, Panthers vencem. Bem, vamos passar agora para outro clássico de divisão para o New York Giants. O Dallas Cowboys vai enfrentar o New York Giants lá em Nova York, né? Lá no MetLife Stadium. E os Giants precisam se recuperar, né? O Dallas Cowboys teve 2 semanas aí para se preparar. Vai ter mudança na posição de quarterback, vai ser o Matt Castle. O Lyle Collins vai entrar na posição de left guard. O Christine Michael, né, que veio do Seattle Seahawks, deve ser o running back titular, ao invés do Joseph Randle. Então o Dallas Cowboys está tendo mudanças. Existia ainda a possibilidade do Dez Bryant voltar, mas pelas últimas notícias aí vai ser complicado ter. Mas se você tem ele no Fantasy e você quer jogar, quer colocar ele no time, confere até de manhã cedo a hora do jogo. Fica ali porque, por enquanto, se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que ele não vai jogar. Mas a gente sabe como é que é o Dez Bryant, ele pode querer forçar uma barra aí para enfrentar o rival de divisão. E o New York Giants precisa dessa vitória, não tem jeito, tem que vencer. Eu acho que é difícil você falar isso na semana 7, né? Mas eu acho que se o Giants perde para os Cowboys sem o Tony Romo e cai aí para 1-3 na divisão, sendo que tem o confronto direto contra os Cowboys, já vai estar perdido, eu acho um buraco bem difícil para o New York Giants se recuperar, né, Fred? A chance dos Cowboys de continuar com chance de chegar nos playoffs sem o Tony Romo é vencer esses jogos de divisão. As 2 vitórias dos Cowboys nessa temporada foram em jogos de divisão. E agora vai ter mais um jogo, assim, que é muito importante para os Cowboys também. Você falou que os Giants se perderem vão ficar muito complicado, os Cowboys também. A divisão está muito embolada ainda, não dá para cravar quem que vai chegar aos playoffs.
Os Cowboys precisam muito também dessa vitória. Eu sei que o jogo é fora de casa, mas se perder, vai ficar também num buraco bem, bem grande para recuperar. E com os jogadores importantes ainda fora, vai ficar muito complicado. E dos Giants tem que ganhar também. É quase impossível se perder mais um jogo de divisão para chegar depois nos playoffs, né? Os Giants estão mal na divisão, eu acho, ainda nos confrontos diretos. Precisam melhorar muito seu jogo para ter alguma chance. Depois uma performance no Monday Night catastrófica, como foi essa da última segunda, precisam muito dar uma resposta ao torcedor se quiserem chegar a algum lugar nessa temporada. Agora, palpite, vou deixar o Gabriel falar primeiro. O New York Giants, ele agora tá com... Ele precisa vencer esse jogo de qualquer forma. E ele tem uma oportunidade de ouro aí de se recuperar dentro da divisão, né? Ele que tá com uma vitória dentro da divisão contra o Washington Redskins e 2 derrotas, né? Foi uma vitória contra o Washington Redskins que salvou aí o Giants, pelo menos a única vitória dentro de casa, dentro da divisão, e perdeu pro Dallas Cowboys, um jogo que deveria ter ganhado também, e perdeu pro Philadelphia Eagles. Tem uma chance de ouro, né? Porque o Philadelphia Eagles, o que tudo indica, claro que não dá pra bater nenhum jogo na NFL decidido antes de começar, né? Mas eles têm uma grande chance do Philadelphia Eagles perder e ir pra 3-4, e o New York Giants, se vencer, vai pra 4-3 e recupera a liderança da divisão. Então tem que vencer, é o que o Fred falou mesmo. E o Giants, uma coisa que eles precisam fazer, que vai ser complicado, é que os Giants não conseguem pressionar o quarterback. Eles simplesmente não conseguem. O pass rush da equipe é inexistente. É uma defesa muito esforçada que consegue ir bem contra o jogo corrido, mas não consegue pressionar o quarterback. Só consegue pressionar o quarterback depois que a jogada já saiu. Como a gente viu o Demontre Moore, que fez aquela jogada inacreditável, né? Como um jogador profissional pode cometer um erro como aquele. E é um erro que basicamente custou o jogo, né? Claro que os Eagles venceram com alguma folga, mas os Giants estavam ganhando de 7-0, estavam muito bem no jogo. O Philadelphia Eagles ia ter o segundo 3-and-out, se eu não me engano, da partida. E acabou conseguindo a falta, seguiu e venceu o jogo, né? Então foi uma falta aí que custou bastante para os Giants. E acho que é um pouco do retrato no momento da defesa, que eles simplesmente não conseguem pressionar o quarterback. E a gente sabe como é boa a linha ofensiva do Dallas Cowboys. Eu acho que em casa o New York Giants vai conseguir se recuperar e vai vencer. Eu acho que, principalmente, o Prince Amukamara ainda não volta, mas a secundária dos Giants vem conseguindo turnovers, né? Então o Matt Castle aí, que é um quarterback veterano, mas também, se fosse um quarterback veterano de bom nível, não estaria aí sendo trocado de time para o terceiro time dele no ano. Então acho que os Giants vão conseguir se aproveitar da situação do Matt Castle, né? Do Dallas Cowboys sem o Tony Romo, e vão conseguir essa vitória dentro de casa. Fred, qual é o seu palpite? Como os Giants jogam em casa e estão menos desfalcados, eu também vou apostar nos Giants. Bem, agora avançando um pouco, falando um pouco mais rápido aí pra gente não estourar muito tempo, o Monday Night Football. Eu botei só a vinhetinha aí porque a gente gosta muito dessa musiquinha do Monday Night Football, mas esse jogo em si não deixa ninguém muito ansioso, né? O Baltimore Ravens vai enfrentar o Arizona Cardinals em Arizona. O Arizona Cardinals vem de uma derrota complicada aí pro Pittsburgh Steelers, né? Que acabou teve dificuldades aí contra o terceiro quarterback do Pittsburgh Steelers, né? O Landry Jones. Mas acho que o Arizona Cardinals ainda é um dos times mais completos da NFL. E eu acho que tem totais condições de se recuperar, vencer o Baltimore Ravens, é franco favorito. E continuar aí, pelo menos aí, lutando quer dizer, estar na liderança, mas continuar aí brigando pelo título da NFC Oeste. Fred, o que você espera desse Baltimore Ravens? É um jogo muito complicado para os Ravens, né? Fora de casa, contra um time muito forte, que são os Cardinals, eu acho que vai ser bem difícil os Ravens sair com resultado positivo de lá, né? Os Ravens estão só com uma vitória agora na temporada, e se quiser ter uma chance, faltam 10 jogos, vão ter que ganhar pelo menos 9 para ter alguma chance, assim, e muito remota de chegar em playoff, porque tá muito atrás, assim. Eu acho que até foi um erro meu, né? Superestimei um pouco esse time e essa comissão técnica dos Ravens, e o time tá bem mal. E do lado dos Cardinals, tem que dar alguma resposta. Porque perder para um time com um terceiro quarterback, eu acho que não é inaceitável. Não dá para um time forte como o dos Cardinals, que, como você falou, equilibrado em todas as frentes, defesa, ataque, perder um jogo
daqueles pros Steelers, acho que eles vão ter que tirar a diferença agora nessa rodada contra os Ravens. É um jogo que eles podem sair com a vitória até tranquila, né? Porque os Ravens estão mal. E vamos ver, né? Esperar agora o que desse duelo, né? Espero que seja um duelo emocionante. Agora não sei se vai minhas previsões vão se confirmarem. Bem, agora passando aí pro próximo jogo, né? O palpite a gente não precisa dizer, né? Acho que todo mundo que acompanha a NFL acho que vai dar Arizona Cardinals. Bem, agora passando pro jogo de Londres. O Buffalo Bills vai enfrentar o Jacksonville Jaguars. Buffalo Bills sem Tyrod Taylor, sem Sammy Watkins, sem o Percy Harvin. O Jacksonville Jaguars aí vem mostrando vem mostrando bastante evolução do lado do ataque, né? O Blake Bortles vem jogando cada vez melhor. O Allen Robinson aí tá se firmando como um dos principais recebedores aí. Pelo menos uma das revelações aí. O Allen Hurns também. O Julius Thomas aí voltou, marcou o touchdown. Então você vê peças aí. O ataque dos Jaguars vem crescendo bastante de produção. Mas a defesa que você contratou, um time que contratou o Gus Bradley, que era o coordenador defensivo do Seattle Seahawks, você não espera que a defesa vai jogar tão mal quanto vem jogando, e vem jogando muito mal. E vem sendo aí o fator aí que vem atrapalhando bastante o Jacksonville Jaguars. Acho que se a defesa tivesse mantido até o nível do ano passado, acho que o Jacksonville Jaguars de repente estaria melhor, mas vem mostrando sinais de evolução. E contra um Buffalo Bills tão desfalcado, eu até acho que tem alguma chance aí de sair com a vitória. Fred, o que você espera desse Buffalo Bills? Bom, os Bills estão bem desfalcados, como você falou, na parte do ataque, sem o quarterback titular, sem alguns wide receivers, mas a defesa ainda tá bem, assim. Eu espero muito mais dessa defesa, mas é uma oportunidade boa, porque os Jaguars, a gente sabe como o Blake Bortles tem dificuldade de cuidar bem da bola, sofre muitas interceptações, alguns fumbles, mas é um jogo, assim, em campo neutro. Os Jaguars ainda não venceram nenhum jogo em Londres, né? Desde que eles jogam, desde 2013 que eles jogam lá, eles não venceram. Mas eu acho que tem chance. Não sei se é agora, com uma defesa forte, mas os Bills desfalcados, quem sabe os Jaguars encaixam aquele jogo bom no ataque, né? Que o ataque vem evoluindo e podem sair assim com a vitória. E eu vou até surpreender um pouco as minhas... Sempre os meus palpites são meios até conservadores. Eu acho que os Jaguars vão vencer esse jogo. Eu acho que o Jaguars tem... Meu palpite é o Jaguars, sem muita convicção, mas o Buffalo Bills está muito desfalcado. Bem, passando agora para os outros jogos, né? Aquele esquema de sempre, como vocês sabem, né? Eu vou falar de um jogo rapidamente, o Fred vai falar de outro rapidamente, pra gente passar por todos os jogos. Começando pela reprise aí do Super Bowl 44, New Orleans Saints e Indianapolis Colts, lá no Lucas Oil Stadium. Os Colts que precisam se recuperar aí da derrota para os Patriots. O Chuck Pagano tá meio chateado com a repercussão daquele fake punch, mas eu não sei o que ele esperava, né? Ele chamar uma jogada daquela tem que aguentar mesmo. E o New Orleans Saints aí, que chegou a mostrar alguns sinais de evolução no ataque, mas é muito pouco ainda é um dos piores times da temporada. Eu acho que é uma oportunidade aí de ouro pro Indianapolis Colts se recuperar, conseguir uma vitória, e acho que é isso mesmo que vai acontecer. Fred, Pittsburgh Steelers e Kansas City Chiefs. É o confronto de um time muito animado contra um time muito desanimado, né? Eu acho que os Chiefs, mesmo jogando em casa, eles estão com muita dificuldade de encaixar o jogo deles. A defesa já não está mais segurando tanto como nas outras temporadas, e o ataque é aquele ataque previsível de sempre, né? Sem o Jamal Charles ainda fica mais complicado ainda. E os Steelers vêm bem, né? Vem de uma vitória em casa contra um time do Cardinals que é muito forte, que todo mundo elogia bastante. E mesmo com o terceiro quarterback jogando bem nesse último jogo, os Steelers estão bem. Eu até um pouco surpreso, estou um pouco surpreso com essa campanha dos Steelers, porque eles vêm muito desfalcados do Big Ben, né? Um desfalque muito sério, o quarterback titular, que é um dos 5 melhores da liga, mas estão conseguindo. Então o time ainda é competitivo, tá com uma boa campanha de 4 vitórias e 2 derrotas, e os Chiefs eu acho que até meio que já abandonaram a temporada, já estão meio que pensando que no ano que vem, né? Um time muito mal, uma vitória só, e vai ter que fazer muito para poder ganhar mais jogos, né? Eu acho que os Steelers vencem mesmo jogando fora de casa. Bem, agora passando pelo Atlanta Falcons e Tennessee Titans, acelerando um pouquinho, e você pode estar escutando esse programa agora, e já ter alguma notícia aí mais definitiva quanto o Marcus Mariota, mas é bem difícil que ele jogue, né? Ele não treinou na quarta-feira, ao que tudo indica ele não ia treinar de novo na quinta-feira, e sem ele eu acho que o Tennessee Titans, quer dizer, eu acho que com ou sem ele não teria muitas chances contra o Atlanta Falcons, mesmo jogando em casa.
um time que perdeu para o Miami Dolphins em casa. Eu acho que não dá para esperar muito. O Atlanta Falcons que vai precisar aí se recuperar, né? Perdeu aí o primeiro jogo na temporada para o New Orleans Saints. Teve 10 dias, né? Porque jogou no Thursday Night. Então acho que o Atlanta Falcons tem tudo aí para vencer o Tennessee Titans. E vai ser bom. Foi muito bom esse período maior do Atlanta Falcons para se recuperar. Porque o Julio Jones não estava 100%, né? Então tomara aí que pro Atlanta Falcons que ele recupere a forma, né? Nas últimas 2 rodadas ele já não parecia estar o mesmo do começo da temporada. Então meu palpite é Atlanta Falcons. Fred, Oakland Raiders e San Diego Chargers. Um duelo muito importante para as duas equipes, muito, mas muito mesmo, porque quem perder vai ficar numa situação muito difícil de chegar pelo menos no wildcard, né? Os Broncos já estão bem encaminhados na divisão, né, com 6 vitórias, e os Raiders estão bem de descanso, tem 2 vitórias e 3 derrotas. Já os Chargers, 2 vitórias e 4 derrotas, né? O ataque dos Chargers só funciona aéreo, né? A única coisa que está mantendo o time bem é o Philip Rivers, né? Com um começo de temporada espetacular, liderando em jardas, em passes completados, e está jogando muito bem, mas é só naquele time, porque tá muito mal ainda na tabela. Eu esperava mais esse time dos Chargers e vai enfrentar um Oakland Raiders que é um time imprevisível, né? Tem vezes que faz um jogo duro, mas perde, como foi contra os Broncos, mas também pode fazer algumas partidas até boas e sair com a vitória, né? É um jogo complicado, é na casa dos Chargers e eu acho inclusive que os Chargers devem vencer esse confronto. Agora passando para Cleveland Browns e St. Louis Rams, eu não vejo como que o Todd Gurley não vai passar de 200 jardas terrestres nesse jogo. Ele tem, as últimas 2 semanas dele aí foram espetaculares e ele já está se firmando aí como um dos principais running backs da NFL tão cedo na carreira contra a defesa do Cleveland Browns, que é a pior contra o jogo corrido, né? Então eu acho que esse jogo, mesmo se tratando de uma defesa forte como o do St. Louis Rams, o ataque dos Browns vem muito bem, eu acho que tem tudo aí para ser um jogo de placar bem alto. Mas eu acho que no final a defesa do St. Louis Rams vai ser muito pro Josh McCown lidar, né? Ele que já tá um pouquinho aí, não tá 100%, probleminha no tornozelo e tal. E eu não vejo como o Cleveland Browns possa conseguir parar o Todd Gurley, porque já é uma defesa ruim. Quando um dos running backs que vem aí pegando fogo, jogando muito, acho que os Rams têm tudo aí para conseguir a vitória e se posicionar bem aí na NFC Oeste. Mas vamos ver se também do lado dos Browns tem o Gary Barnett, né? Que vem jogando muito bem, né? O tight end. Vamos ver como é que o St. Louis Rams vai fazer para pará-lo. Tem que... Também não é só... O Cleveland Browns, às vezes a gente brinca muito, mas o Cleveland Browns teve um dos melhores jogos contra a defesa do Denver Broncos na temporada até agora, né? Então a gente tem que respeitar. Mas eu acho que jogando em casa e com o Todd Gurley no nível que tá jogando, eu acho que o St. Louis Rams tem tudo para vencer o Cleveland Browns. Fred, Tampa Bay Buccaneers e Washington Redskins. Possivelmente deve ser o jogo do turnover, né? 2 times que cuidam muito mal da bola, né? Seus quarterbacks erram demais. O jogo é na casa dos Redskins e possivelmente é aquele jogo assim acessível para as 2 equipes vencerem, né? Os Redskins, por sorte, jogam numa divisão que está muito equilibrada, ainda ninguém despontou. Já os Buccaneers estão bem atrás, né? Da divisão que eles estão, que os Falcons e os Panthers já dispararam, né? O ataque terrestre dos Redskins vem funcionando essa temporada, vem me agradando muito. Era um time que eu esperava ser um dos piores da liga, mas pelo que eu previ, tá muito bem. Assim. E vai enfrentar um adversário também que vem de muitas mudanças para essa temporada, que ainda não despontou tudo que poderia, né? Tem, até o Doug Martin vem jogando bem, mas ainda falta um pouco aí do ataque aéreo, da defesa. E como o jogo é em Washington, eu acho que os Redskins vão sair com a vitória. Se você estiver precisando de uma defesa no Fantasy e a defesa dos Redskins estiver livre lá no Free Agent, é uma boa opção, porque muitos... O Cincinnati Bengals aí tá de bye, o Denver Broncos tá de bye, então é uma boa opção aí pra você. Bem, o meu último jogo do dia é o Minnesota Vikings contra o Detroit Lions. O Minnesota Vikings que vem jogando mal, né? Ele vem vencendo aí, tá até no... eu não lembro exato o número de vitórias, mas tá na briga aí pelo wild card. Mas o Teddy Bridgewater, aos poucos, sem muito alarde, tá tendo uma das temporadas mais decepcionantes aí da NFL, né? Ele que foi o melhor quarterback novato no ano passado e esse ano a gente esperava que ele fosse dar aquele salto que não aconteceu até agora. O Adrian Peterson na última partida não jogou bem, né, contra o Kansas City Chiefs. E vamos ver lá contra o Detroit Lions, uma defesa boa. O Detroit Lions finalmente conseguiu a primeira vitória. Vamos ver se ele consegue aí fazer uma sequência, né? Tá, que a vitória contra o Chicago Bears não foi nada espetacular, mas eu acho que
De repente pode ser o ponto de virada para não ter uma temporada tão vergonhosa assim. E eu acho que o Minnesota Vikings, como eu falei, precisa jogar melhor, né? O palpite de muita gente aí pro Wild Card, inclusive o meu. Aliás, eu tinha colocado as duas equipes no Wild Card, né? Já dá pra saber que foi um erro bem grande da minha parte. O palpite a gente nunca sabe. Mas eu acho que o Minnesota Vikings precisa jogar melhor, principalmente no ataque. O Teddy Bridgewater precisa jogar melhor para tirar um pouco da pressão de cima do Adrian Peterson. Mas eu acho que vou arriscar um pouco. Eu acho que o Detroit Lions jogando em casa consegue a vitória aí contra o Minnesota Vikings. Fred, para terminar, Houston Texans e Miami Dolphins. Uma partida de dois times que vêm de vitória, né? Com um começo muito desastroso das duas partes, né? Os dois times muito mal nesse início de ano. Os Dolphins pior ainda, né? Porque já demitiram um técnico. Mas agora o último jogo foi até animador pela parte dos Dolphins, né? Eu sei que o adversário não ajudou muito, né? Mas mesmo assim, os Dolphins fizeram uma boa partida. Vamos ver se continua essa evolução, né? Tanto da defesa, que a gente esperava demais com o Sul, com o Cameron Wake, e do ataque também, que o Ryan Tannehill está jogando bem mal ainda, bem aquém do que a gente esperava, do que ele já jogou nesses últimos anos. E vai enfrentar em casa um time dos Texans, que a defesa já não está mais segurando quase nada, porque nos últimos anos era o que mantinha o time, vamos dizer assim, decentemente ainda na liga. Tá vivendo muito do seu wide receiver, o DeAndre Hopkins, que faz um início de ano espetacular, é o líder de jardas da temporada. E vamos ver, né, o que a gente pode esperar desse jogo, né? Não sei se vai ser aquele duelo, pode ser tudo ou nada ao mesmo tempo, né? Aquele jogo de poucos pontos, né? Os times não conseguindo avançar, ou aquele jogo de muitos pontos, né? Os dois ataques aéreos voando, muitos passos para touchdown, muitas interceptações, né? Promessa, eu acho que vai ser inclusive um jogo bem animado, né? Para quem está assistindo, mas como os Dolphins jogam em casa e tem mais talento no time, eu vou apostar nos Dolphins. Vamos ver se o Miami Dolphins continua apresentando a evolução que mostrou na primeira rodada aí com o Dan Campbell após a saída do Joe Philbin. Bem, esse foi o nosso podcast de sexta-feira com a prévia de mais uma rodada da NFL. Fred, antes da gente terminar, você quer deixar mais algum recado, algum comentário? Não, tranquilo, foi só isso mesmo. Bem, lembrando para você que tem iPhone, iPod ou iPad, assinarem nosso feed lá no iTunes, é só ir no aplicativo podcast. Aproveitem e deixem um comentário lá pra gente, assim como o Bruno, o Augusto, o André, o Hudson e o Paulo fizeram. Muito obrigado a vocês pelas avaliações. Você que tem celular Android pode escutar a gente pelo SoundCloud, né, pelo 4Share e pelo Stitcher e também pelo YouTube, né? Então opções não faltam. Se inscreva no nosso canal do YouTube também. E também não esqueçam de seguir a gente no Twitter, né, o @hojeNFL, e me sigam lá também no meu Twitter, né, o @gmoreiramartins. Manda um reply lá pra mim, pra gente bater um papo sobre futebol americano. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo com Marco Túlio Baima e com Frederico Maritan. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do podcast NFL Hoje, com tudo que rolou no domingo. Até lá, tchau!